Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu estou aqui para mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia, onde nós vamos aprendendo as virtudes que nos inspira de cada mulher e o que a sua história nos ensina. No vídeo anterior nós falamos sobre Ruth e hoje nós vamos falar sobre Noemi, a sua sogra. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu aconselho você a voltar e assistir o vídeo de Ruth primeiro e depois voltar para esse, porque através do vídeo de Ruth eu dei mais detalhes da história de Noemi. Mas como ponto de partida, vamos falar sobre a história de Noemi resumida. Noemi era casada e tinha 2 filhos. Eles moravam na cidade de Belém de Judá. Porém, lá estava passando por um período de fome, então essa família se decide mudar para Moabe, para tentarem uma vida melhor e fugirem dessa crise. Então, chegando lá, os seus 2 filhos se casam com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa. E passado um tempo, Noemi fica viúva, perde seu marido e depois perde os seus 2 filhos. Então, o que acontece? Ela pede para as suas 2 noras voltarem para suas casas porque ela voltaria para sua terra. Orfa decide seguir o conselho da sua sogra, Noemi, mas Ruth faz uma aliança com ela e com o seu Deus e decide voltar junto com ela como sua companheira para a terra dela. A partir dali, nós já vemos 2 características de Noemi. Por quê? Através do comportamento, da atitude da sua nora, nós vemos quem era Noemi. Porque preste atenção, Noemi fez uma aliança com a sua sogra. Ela decide largar tudo e ir como estrangeira junto com a sua sogra para a terra dela. Esse comportamento dela revela o quê? Que no mínimo, Noemi era uma sogra extraordinária. Porque para e pensa comigo, se Noemi fosse uma sogra ruim, jamais, mas jamais na vida, Ruth iria fazer uma aliança com ela e ao invés de decidir voltar para a casa dos seus pais, ir com ela para uma terra estrangeira para cuidar dela. Então ali no mínimo revela que ela era uma sogra extraordinária. Aí a segunda característica, Ruth faz uma aliança com o Deus da sua sogra. E isso revela o quê? Que Noemi dava um bom testemunho desse Deus através da sua vida, do seu comportamento. Então ali demonstra que ela era uma excelente mulher de Deus, porque ela demonstrava Jesus através das suas atitudes, tanto que ela ganhou a sua nora naquele momento para o seu Deus. Por quê? Porque ela dava um bom testemunho. Então aqui já revela 2 virtudes lindíssimas e que nos inspiram através da vida de Noemi. Aí, continuando do ponto onde a gente havia parado no vídeo anterior, que é quando elas voltam para a terra de Noemi, agora juntas, olha o que acontece. Em Ruth, capítulo 1, do versículo 19 ao 21, relata esse momento que elas retornam para essa terra de Noemi. Versículo 19. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido? Aqui nós vemos 2 coisas extremamente importantes a se falar. Primeira lição que essa história nos conta. Naquele momento em que Noemi, seu marido e seus filhos decidem se mudar de Belém de Judá para Moabe, era totalmente fora da direção de Deus. A história não conta que eles pediram a direção do Senhor, eles simplesmente decidiram escapar, fugir dessa crise que Belém de Judá estava passando e ir para Moabe. Como eu já havia dito no vídeo anterior, os moabitas eram considerados inimigos de Israel. Então, se eles tivessem pedido a direção de Deus, Deus teria com certeza dito que não. Mas eles não pediram a direção de Deus e foram fazer algo que, obviamente, era contra a vontade do Senhor para a vida deles. Deus, com toda certeza, teria dito não. Então, o que eles fizeram? Eles viveram de forma independente nesse período, porque eles tomaram a decisão por conta própria, como se Deus não fosse o Senhor da vida deles, e simplesmente foram. E quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando nós queremos viver a nossa vida independente, sem perguntar para Deus, que é o Senhor da nossa vida, Deus, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, é da tua vontade ou não, quando nós vivemos dessa forma tão independente, nós saímos da proteção do Senhor. Então não tem como eu chegar e falar, olha, Deus fez tal coisa na minha vida, se eu sair do centro da vontade do Senhor para mim. Agora eu não tenho mais a proteção do Senhor, não tem como
é querer que Deus se comprometa em me proteger se eu sair fora da vontade dele. E foi o que aconteceu aqui. Né? A Bíblia não relata se Noemi concordou com essa decisão do marido, mas ela foi. Talvez ela não tenha concordado e estava apenas sendo submissa ao marido, ao que o marido decidiu. Não se sabe. Mas Deus, ela estava aqui nesse momento ofendida com Deus, como se Deus tivesse desgraçado a vida dela. Só que na verdade Deus não tinha nada a ver com isso, porque eles estavam fora da direção de Deus e consequentemente aconteceu o que aconteceu. Se nós saímos fora da proteção do Senhor, não tem como nós queremos exigir que Deus se comprometa com a nossa proteção. Então essa é a primeira lição. E aqui ela demonstra que ela estava ofendida com o Senhor. Essas palavras dela demonstram que ela estava extremamente ferida. E era totalmente compreensível a dor dela. Gente, imagina, ela perdeu o marido e os filhos. Imagina só quem perdeu pessoas queridas na vida. Qualquer pessoa, mas principalmente marido, filhos, cônjuge. Gente, deve ser a dor mais profunda que uma pessoa pode passar. A dor do luto, e principalmente de uma pessoa que mora com você na mesma casa. É muito sofrimento. Então a dor dela era compreensível. Então aqui nós vemos outra coisa, que a dor ela nos cega. Porque a dor ela cegou a Noemi de uma tal forma que ela não conseguia ver que tudo que aconteceu nada tinha a ver com Deus. Mas ela estava ofendida com Deus e jogando a culpa em Deus. Então ela não estava percebendo. Porque a dor nos cega e faz com que a gente não enxergue as coisas como de fato são. Certo? Outra lição muito importante que essa história nos conta e que é muito importante mesmo nós observarmos isso. Noemi, o nome Noemi significa suave, agradável. E ela chega na cidade, as pessoas, nossa, essa não é a Noemi? Aí o que ela diz? Não me chameis Noemi. Meu nome agora é o quê? Mara. Sabe o que significa Mara? Mara significa amarga. Olha para você ver, ela diz, não, eu não me chamo mais Noemi, agradável, agora eu sou Mara. Eu sou Mara porque Deus tem me afligido, olha o que Deus fez comigo, olha o que Deus fez na minha vida. Então assim, não sou mais Noemi agradável, eu sou Mara amarga agora. Ela estava tão cega pela dor que ela estava deixando com que o inimigo deturpasse a identidade dela. A identidade dela era uma pessoa agradável, ela estava falando, não sou agradável, eu sou amarga. O inimigo, ele estava lambendo a ferida dela e falando, você não é mais Noemi. Quantas vezes nós achamos que nós somos a nossa dor, que nós somos o que nos aconteceu? Deixa eu te falar uma coisa, você não é a sua dor, você não é o seu luto, você não é o abuso que você sofreu, você não é a sua dor, você não é o divórcio que você passou. Você não é. O que você passou, a dor que você sofreu, não importa o quão grande seja, isso não define você, isso não define a sua história para sempre. Muito pelo contrário, apesar da dor de Noemi, Deus tinha recomeço para a vida dela. Porque quando a gente acha que é o fim, sabe o que acontece? A graça de Deus vem e faz tudo novo. A página vira para que a gente recomece. Mas se nós ficarmos simplesmente nos afundando naquela dor que nós estamos passando, ou na dor que nós passamos lá atrás, na dor do nosso passado, a gente paralisa, a gente fica cego pela dor e não se permite viver o novo e o recomeço que Deus tem para nossa história. Você é quem Deus te criou para ser e não importa o que tenha acontecido na sua vida, nada vai impedir com que você seja quem Deus te criou para ser. Aí o que acontece na história, que eu já contei no vídeo anterior sobre Ruth. Ruth se casa com um homem chamado Boaz, que era da família de Noemi. E aí o que acontece? Eles têm o filhinho chamado Obed, que eu comentei no outro vídeo. E nós vamos ler sobre isso para você ver o que Deus fez na vida de Noemi, que agora já estava achando até que nem era mais quem Deus criou ela para ser, que ela não era mais agradável. Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Preste atenção. Se chama assim, ó, Ruth dá luz a Obed. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Aí olha o que Deus faz. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. O que aconteceu? Ela achava que ela era a dor dela,
porque ela estava sentindo de fato uma dor extremamente profunda. Aí o que Deus faz para ela? Tá bom, Noemi, eu entendo a sua dor, porque Deus ele entende a nossa dor melhor do que ninguém. Você acha que Deus não se importa com a sua dor? Você acha que Deus não entende exatamente o que você está sentindo? Ele se importa no nível que ele mandou o Espírito Santo, que é o Consolador. Só que ele não quer só consolar. Sabe o que ele quer fazer? Falar, ó, eu quero te consolar, mas eu também quero trazer vida para você, eu quero trazer recomeço, eu quero trazer cura. Daí o que ele fez? Ele preparou Obed, um netinho, que seria neto e filho ao mesmo tempo. E esse menino veio para quê? A própria palavra de Deus diz, esse menino veio para resgatar Noemi do abismo de dor profunda que ela estava, ao ponto de deixar com que o inimigo deturpasse até a sua identidade. Aí o que Jesus fala? Eu vou mandar Obed. Obed vai ser neto, vai ser filho, vai ser resgatador. Obed vai restaurar a vida de Noemi. Obed veio para trazer alegria para Noemi, onde só havia tristeza. Obed veio para trazer cura, Noemi, onde só havia dor. Olha que coisa mais linda. E é tão lindo, né, que a palavra de Deus diz, né, naquele Salmos, onde diz assim, ó, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí fala que as pessoas vão olhar e vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. E é o que estava acontecendo na vida de Noemi. As pessoas viram a dor, o sofrimento dela, mas depois as pessoas puderam ver Noemi dizendo, grandes coisas fez o Senhor por mim. E as pessoas diziam, grandes coisas fez o Senhor por Noemi. Olha que coisa extraordinária que Deus fez e trouxe tanta honra para a vida de Noemi que esse menino fez parte da linhagem do Messias. Porque Deus não faz as coisas meia boca, não. Deus, ele é perfeito. Ele faz as coisas de uma forma extraordinária. Então, a história dela demonstra que Deus, ele tem recomeço. E a história de Ruth, de Noemi, demonstra uma coisa muito linda chamada a redenção de Cristo para as nossas vidas. Ele sempre tem redenção, ele sempre tem recomeço. A dor, ela não é um fim. A dor não define a nossa vida, não define a nossa história, não define quem somos. Mas Deus, ele diz quem somos e ele diz, não importa o que te aconteceu, eu tenho recomeço para você. E aí ele faz muito além de tudo que nós podemos pensar, desejar, imaginar. Porque ele é esse Deus maravilhoso e perfeito. E aí, a partir da vida de Obed, a partir de tudo que Deus estava fazendo através da vida desse filho, desse neto, ela voltou a ser quem Deus criou ela para ser. A identidade de Noemi foi restaurada. E aí eu fui pesquisar, né, como o nome de Noemi significa suave e agradável, eu fui entender, né, o que significa essas características de uma pessoa suave, de uma pessoa agradável, porque às vezes pode parecer simples, né? Ah, Noemi significa suave e agradável, mas aí é que tá, é muito mais profundo do que a gente pensa. Porque quando você pensa, por exemplo, em uma pessoa agradável, vem inúmeras características e virtudes que nos inspiram a partir da palavra agradável. É extraordinário. Aí eu fui pesquisando o que significa uma pessoa agradável. Vou colocar só algumas das virtudes de uma pessoa agradável. Ela é uma pessoa amável, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa gentil, alegre, que transmite paz, é uma pessoa mansa, é uma pessoa sábia, que sabe usar as palavras no momento certo, de uma forma certeira, igual uma flecha no nosso coração. Ela é uma pessoa que a gente tem prazer em estar na companhia dela. Não é verdade? Não é verdade que uma pessoa agradável é assim? Pois então, suave. A pessoa suave, ninguém fala fulano é suave, mas a palavra suave significa o quê? Expressa ternura, doçura no falar, delicadeza nas suas ações. Gente, conhece uma pessoa assim? Eu tenho uma Noemi na minha vida, que ela é exatamente assim. Ela é amável, ela é doce, ela é suave, é maravilhosa, está na companhia dela. Ela transmite paz no falar, doçura, ela é tudo isso. Porque nós precisamos ser quem Deus nos criou para ser. Para que você cumpra o seu propósito de vida e você viva uma vida plena. Né? A vida plena que Jesus reservou para nós aqui na Terra também. Tá? Então, que Jesus venha trazer cura para a sua vida. Que você entenda que Ele tem, assim como Ele fez com Ruth e com Noemi, uma história linda de recomeço, apesar da dor. A dor não é o fim, lembre-se disso. A dor, né, ou um erro, ele é a oportunidade. Jesus vir virar a página e refazer uma nova história. Uma história de redenção, uma história de cura emocional. Uma história onde Deus te tira de lá do abismo profundo que você está e faz tudo novo. Eu espero de coração que essa palavra tenha ido igual uma flecha no seu coração, para que você seja abençoado, edificado, fortalecido em nome de Jesus. Apesar desse vídeo ser um ensinamento para mulheres, é uma palavra também, essas mulheres também trazem, né, uma inspiração para qualquer pessoa na vida.
porque as histórias dela nos ensinam, nos traz lições e aprendizados extraordinários. Eu espero de coração que tenha te abençoado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal que nós vamos continuar. Toda semana eu vou postar um vídeo diferente, um vídeo novo sobre uma mulher nova da Bíblia, para nós aprendermos com elas, com as suas virtudes e nós mulheres, né, nos tornarmos cada dia mais quem Deus nos criou para ser. Um grande abraço e até o próximo vídeo.